O mundo já viveu isso antes. No início do século XX, as grandes potências acreditavam que podiam mandar no planeta. Disputavam territórios, mercados, rotas estratégicas, até que um tiro, em 1914, incendiou o mundo inteiro. Veio a Primeira Guerra Mundial. Pouco mais de 20 anos depois, o roteiro se repetiu: imperialismo, expansionismo, discursos de segurança nacional e defesa da civilização. Segunda Guerra Mundial chegou. Milhões de mortos, cidades em ruínas, o planeta todo traumatizado. E hoje, sanções, ameaças, disputas territoriais, intervenções indiretas e diretas, discurso de força. Os Estados Unidos pressionam, cercam, ameaçam e as outras potências estão só observando e se armando. A pergunta que ninguém quer fazer é simples e assustadora. Estamos repetindo os mesmos passos que levaram às duas maiores guerras da história? Porque a história é clara: quando o imperialismo volta ao centro do sistema, a guerra nunca fica muito longe. Esse vídeo não é sobre o passado, é sobre o perigo real que ronda o mundo hoje. Fica comigo que eu vou te contar essa história completa. Durante muito tempo nos ensinaram que o imperialismo havia acabado, que ele tinha ficado preso nos livros de história, nas páginas sobre o século XIX, as disputas entre os impérios europeus e as causas da Primeira Guerra Mundial. Mas a verdade, gente, é mais incômodo. O imperialismo nunca morreu. Ele apenas mudou de forma. Então, para entender o perigo do mundo em que vivemos hoje, a gente precisa voltar ao passado. Olha só, o colonialismo clássico foi o primeiro estágio. A partir do século XV, as potências europeias, elas invadiram, ocuparam, exploraram territórios das Américas. Não era apenas dominação política, mas destruição cultural, escravidão, genocídio e saque sistemático de riquezas. As terras foram tomadas, povos foram subjugados, fronteiras foram desenhadas à régua e o mundo desigual em que vivemos hoje nasceu ali. No final do século XIX surge o neocolonialismo, especialmente após a Conferência de Berlim. As potências europeias e os Estados Unidos passaram a controlar territórios não apenas com bandeiras e exército, mas com economia, dívida, empresas, tratados desiguais e intervenção política. Era o domínio sem colônia formal. Mandava quem controlava o capital, as armas e as rotas comerciais. E é nesse contexto que surge o imperialismo moderno, a expansão de poder econômico, político e militar para além das próprias fronteiras, sempre sob um discurso moral de civilização e liberdade, democracia e segurança. Foi esse imperialismo que levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. A disputa por colônias, mercados e zonas de influência transformou tensões econômicas em um conflito global. Milhões de pessoas morreram porque grandes potências acreditavam ter o direito de dominar o mundo. E agora, mais de um século depois, os sinais são claros. O imperialismo está de volta, sem vergonha, sem disfarce, sem pudor algum. Os Estados Unidos, que por décadas se apresentaram como guardiões da ordem internacional, voltam a adotar uma lógica abertamente imperialista. Sanções econômicas que sufocam países inteiros, intervenções diretas ou indiretas, ameaças diplomáticas, pressões militares. Olha, a Venezuela é tratada não como uma nação soberana, mas como um problema a ser resolvido pela força ou pelo colapso econômico. Eu não estou defendendo Maduro. Maduro é um ditador e acredito que o povo da Venezuela vai viver muito melhor agora. Mas a forma como isso está acontecendo está levando a algo muito grave. A Colômbia, historicamente alinhada, vive sob constante tensão regional, já pode se preparar. O Canadá, teoricamente aliado, já sente o peso de disputas econômicas e estratégicas, e agora a Groenlândia, território estratégico no Ártico, entra no radar geopolítico como um ativo militar e econômico. Nada disso é aleatório, gente. Estamos assistindo ao retorno da política do que quem pode mais, manda mais. E aqui está o perigo real. Quando uma potência faz isso, as outras seguem o mesmo exemplo. Se os Estados Unidos podem impor sua vontade, por que a Rússia não faria o mesmo?
Por que que a China não expandiria sua influência? Por que potências regionais não se sentiriam autorizadas a agir da mesma forma? O imperialismo funciona como um vírus. Quando um país quebra as regras, o sistema inteiro entra em colapso. O resultado histórico nós já conhecemos: corrida armamentista, alianças instáveis, guerras por procuração e, inevitavelmente, conflitos diretos. É isso que nós estamos vendo hoje, literalmente hoje. E foi assim em 1914, foi assim em 1939 e os sinais hoje são assustadoramente parecidos. A diferença é que agora as armas são mais letais, as economias mais interligadas e o planeta inteiro pode pagar o preço. O retorno do imperialismo não ameaça apenas países periféricos. Ele ameaça a própria ideia de soberania, de direito internacional e de paz global. Quando o mundo aceita que grandes potências escolham quem governa, quem cai e quem deve sofrer sanções, ninguém está seguro. A pergunta não é se o imperialismo voltou. Ele voltou. A grande questão é: quantas guerras ainda serão necessárias para o mundo aprender a lição que a história já ensinou? Porque quando o imperialismo renasce, a guerra nunca demora a chegar. O mundo não deveria, gente, aplaudir os sinais de força que vêm dos Estados Unidos, mas deve temer, porque o imperialismo sempre começa com aplausos e termina com guerras. A história está cansada de ensinar isso.